E aí, gente, tudo bem? Ô, Nelson, saudades, cara. Oi, Isa. Conguerino, tudo bem, querido? Tudo bem, Isa? Oi, Giovana. Tudo bem? E aí, companheiro, você tá bom? E o meu xará entrou aí. Tudo bem? E aí, xará, você tá bom? E aí, Enzo, tudo bom? Boa noite. Trabalhando em casa? De home office aqui, né? Esse período todo conturbado aí pra todo mundo. Imagino que pra vocês aí também, coisa tá complicada, né? Você não tem noção. Eu não aguento mais dar aula online. Não, porque, pô, é o que a gente sempre fala. O legal de ser professor é estar em contato com o aluno, batendo papo, tal, não sei o que lá. Pô, aí você fica preso, é terrível. É terrível, 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 terrível. Muito bem. Exatamente. Muito bem, gente. Deixa eu apresentar para vocês o Enzo Henrico Xará. Foi nosso aluno do colégio, foi nosso aluno do cursinho. Você fez o Júnior com a gente também, ô Xará? Não, eu entrei no primeiro do médio, no Ah. singular, né? Me apaixonei aí pela escola, pelos professores, por todo mundo. E depois fui pro cursinho, né? Ô, cara. Obrigado. Bom, gente, então boa noite a todos. Hoje o nosso papo vai ser sobre relações públicas. Então eu, com muito prazer, apresento para vocês o Enzo Henrico. Ele está acabando a faculdade de metodista de relações públicas e já está trabalhando na área. Motivo pelo qual ele vai nos ajudar a orientar os alunos quanto à escolha da carreira. Aliás, você sabe que teve uns alunos de São Bernardo e de Santo André que pediam para mim achar alguém de relações públicas. Então é isso. Bom, então boa noite a todos. Xará, me conta uma coisa. O que faz um profissional, ou se preferir, o que é um relações públicas? Por favor. Então, Enzo, primeiro que eu fico muito feliz de escutar que tem alunos interessados, que pessoas pediram para conhecer mais sobre a profissão de relações públicas. De fato, não é uma profissão conhecida, né? É uma profissão que nem você pega, que tem N alunos que querem medicina, engenharia. Uhum. Mas, basicamente, o profissional de relações públicas, ele está na área de comunicação e ele é o gestor da comunicação. E aí você me pergunta assim, como assim gestor? O profissional de relações públicas, ele atua junto com o pessoal de publicidade e propaganda, junto com o marketing, ele auxilia nos planejamentos estratégicos, então ele está muito ligado com isso, com essas questões de planejamento, auxiliando em montagem de eventos, auxiliando você conversar com os fornecedores, com a comunicação interna, com o RH. Ele é um profissional que a gente fala que é multitarefas, né? Se você for pegar uma definição exata do que é o profissional de relações públicas, você não encontra, porque ele é amplo, é uma profissão muito ampla que você consegue atuar em várias frentes, em várias áreas. Xará, eu vou te fazer uma pergunta que é o seguinte.
interessante entendermos o que faz um profissional de relações públicas, mas essa live eu até comecei de uma maneira diferente. Eu sempre pergunto como que você descobriu e quis fazer relações públicas. No teu caso, eu pedi para você explicar primeiro, mas quando você escolheu relações públicas, será que você sabia que era isso? Mas antes de você responder essa pergunta, como você escolheu relações públicas, eu queria aproveitar e interromper um minuto a live para desejar parabéns ao meu colega de cadeira de matemática, professor Rogério Cubaro, que hoje completa 25 anos. E, Rogerinho, parabéns. Eu acho você um cara incrível. Você, com a tua paciência oriental, que eu não tenho muito, é uma referência para todos nós. Os alunos gostam muito de você, Rogerinho. E eu fico feliz de dar aula no terceiro ano, sabendo que você já deu aula no segundo, porque você facilita muito o meu trabalho. Você é um excelente professor, excelente colega de trabalho. Você foi aluno dele, Xará? Com toda certeza foi. Fui no segundo ano também, né? Fui com ele, com o Marco Polo, fui aluno, tive essas aulas fantásticas lá. Até dando um spoiler da nossa conversa mais pra frente, eu quis fazer engenharia, né? Muito por conta do Fernandinho, de você, Enzo, do Marco Polo, do Rogerinho. Mas quero aí parabenizar você também, Rogerinho. Muitas felicidades, tudo de bom, sucesso nessa vida gigantesca, que você é uma pessoa incrível. Parabéns, Rogerinho. Então vamos lá, Xará. Então, voltando aqui. Como que você quis. Então eu não sabia desse detalhe. Você queria engenharia? Você chegou a cursar um pouco de engenharia? Ou Não, não? eu Você entrou no curso. Você acabou o colégio querendo engenharia. exatamente. Xará, eu já via gente querendo fazer engenharia, depois foi para computação, de engenharia foi para física, mas de engenharia para relações públicas foi a primeira vez. Então, conta para nós o que aconteceu. Então, é uma história engraçada, meio louca também, né? Mas, como eu falei, eu quis fazer engenharia no começo. é, Então, eu prestei vestibular para Mauá e para FEI. Acabei passando nas duas universidades. E estava indo para FEI fazer meus 5 anos de engenharia química. Detalhe, química ainda, né? Para você ver como esse mundo dá voltas. Porém, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu sempre gostei de questões de planejamento, sempre gostei muito de pesquisa, de ler dados. é, E quando eu estava para ir estudar na FEI, eu falei, não, vamos fazer um ano de cursinho para amadurecer essa ideia. Lá eu vou conversando com os professores também, então conversava com o Marcel, conversei muito com ele e acabei indo para o cursinho. A partir disso, eu comecei a ver outras áreas, né? Entender como o Marcel sempre, o Marcel é um exemplo, falo dele porque ele sempre falava, Enzo, você é uma pessoa muito comunicativa, você se dá muito bem com as pessoas, você sabe conversar, você sabe entender as pessoas, e isso ficou na minha cabeça. E eu peguei e eu fui entender sobre a área de comunicação, né? Tantas pessoas falam que eu era comunicativo, que eu sabia conversar, e eu De fui fato. entender. E eu peguei e eu conheci relações públicas, né? Primeiro que eu não entendi esse curso, nem um pouco, né? Eu falei, que relações públicas? O que é esse profissional? O que faz? Qual o mercado dele? E a partir disso eu comecei a pesquisar mais, fui ver as universidades e uma sementinha foi plantada dentro de mim. E aí comecei a apaixonar por esse curso, da área de comunicação, comecei a pegar gosto, até que eu falei, não, eu vou prestar relações públicas e vou dar andamento nessa área. Então começou assim, foi de pouco em pouco, eu fui descobrindo as coisas, fui tendo mais noção sobre a área e fui conhecendo o que esse profissional faz, qual o mercado que ele atua, o que a gente traz de benefício para a sociedade, e tudo isso foi me conquistando, foi brilhando meus olhos. Bom, na Metodista, bom, então você acabou entrando na Metodista, onde você cursou, e me conta uma coisa,
para mim algumas matérias que você teve na Metodista, umas que você gostou, só para a gente ter uma noção, porque a gente tem que aproveitar essa oportunidade, viu, gente? Porque quando a gente fala assim, engenharia, medicina, né, a gente tem uma noção mais ou menos do que estuda, das matérias. Mas relações públicas, vocês concordam que eu não tenho noção, tá? Então, dá exemplo de umas matérias para a gente aí que você estudou. Olha, eu tive psicologia, eu tive antropologia, eu tive sociologia, eu tive finanças, eu tive matéria sobre eventos, módulos sobre assessoria de imprensa, que é onde hoje eu atuo na área, gestões de crise. A gente, logo quando começa o curso, a gente tem uma introdução básica sobre oratória. Então, os professores, eles, entre aspas, tá? Eles ensinam a gente a perder o medo de falar em público. Então, a gente tem muitas apresentações, a gente acaba conversando com muitas pessoas para você entender o outro, conseguir transparecer as palavras das melhores formas, né? E passar a sua mensagem do melhor jeito com que o nosso receptor, né, com que a pessoa entenda da melhor maneira possível. Então essa daí foi alguma das matérias básicas, né? A gente tem outras também, como gestão de rede social, você também aprende, você aprende sobre sustentabilidade, você aprende sobre... Interessante. É muito bacana. Primeiro que é muito diverso, né? Como profissional de relações públicas, você acaba conhecendo N áreas, que, como eu falei, é o profissional que ele ajuda a gerir a comunicação da sua empresa. Então você tem que saber de finanças, você tem que saber sobre programas de sustentabilidade, você tem que saber psicologia Interar. para entender o outro. Por exemplo, você trabalha numa área de RH, você precisa ter essa noção, você precisa saber como vai conversar com as pessoas. Então, assim, é muito bacana. Você tem vários módulos, é uma coisa bem diversa. De todas as matérias que você falou aí, uma me chamou a atenção. Gestão de crise. O que se aprende numa matéria gestão de crise que eu fiquei curioso? Olha, gestão de crise é basicamente aquela matéria complicada, porque você não tem um caminho, você não tem uma fórmula exata para estar aplicando. A gente aprende, a gente tem cases de várias empresas onde a gente vai conversando e vendo as melhores maneiras de você estar lidando com aquilo. Então, por exemplo, você vai pegar um case da Natura e a partir disso... Aliás, faz um favor para a gente, se possível, ilustra com cases, só para ficar mais... com mais exemplos, ficar mais rica a live. Então, se você puder dar o case da Natura e outros, seria bacana também. Claro. Então, por exemplo, eu vou começar então com a Natura que eu comentei. Você teve um problema lá na produção de um sabonete. Esse sabonete foi até o consumidor e deu alergia a ele. Exemplo. A pessoa vai lá, reclamou, a pessoa posta nas redes sociais e você acaba descobrindo que outras pessoas tiveram o mesmo tipo de problema. Então, primeiro, isso chega à empresa e você tem que ter uma certa transparência para lidar com esse tipo de coisa, para estar indo atrás da pessoa, estar comunicando com ela para ver quais tipos de auxílios você pode estar dando. Então, você está precisando de ajuda, você vai auxiliar e, ao mesmo tempo, você vai estar tirando esse produto de fabricação. Então, a gente, junto com a área administrativa, junto com a área jurídica, a área de comunicação tem que estar dentro disso. E você tem outros cases de outras empresas. Eu acho que um dos mais famosos que você tem, que você estuda, é sobre a Coca-Cola. Daquela vez que foi encontrado pelos de rato dentro de uma Coca-Cola. Então, Nossa. não sei se você sabia disso. Não, eu lembro desse caso, mas eu pensei que era alguém que falsificou. Porque eu acho tão difícil aparecer alguma coisa dentro de uma garrafa de Coca-Cola.
Sim. É, porque a produção é muito rígida, né? Você tem muitas etapas ali que vê. Mas esse daí é um dos cases que a gente estuda. Então, por Ah, exemplo, qual que foi a postura dos gestores da Coca-Cola com isso? Então, você estuda passo a passo. Então, primeiro, você realiza um treinamento com quem é responsável pela área por estar auxiliando. Então, a pessoa vai ter que vir a público comunicar. Então, o profissional de relações públicas vai estar junto, auxiliando junto com um texto, vai estar explicando. Então, a gente tem esses tipos de cases nessa área de crise, né? E entre outros, né? Você pega alguns cases de empresas gigantescas. Você tem aí da Nike, você tem da Adidas, porque toda empresa, primeiro que toda empresa sofre com crises, desde crises pequenas, desde crises gigantescas, né? hum. Um exemplo foi o fechamento da Ford em São Bernardo, né? Então, sim, isso foi uma crise que os relações públicas, que o pessoal da comunicação, o pessoal de RH tem que estar sabendo lidar. Então a gente aprende muito isso dentro da universidade, né? A gente tem rodas de conversa entre os alunos para estar discutindo o que a gente poderia estar fazendo, qual que são as etapas que a gente auxilia para a empresa sofrer menos impactos. Então é muito bacana, né? Você aprender isso na prática. Ô, Xará, me conta uma coisa. No caso assim desse exemplo da Coca-Cola, você sabe o que o Relações Públicas da Coca-Cola fez? Então, pelo que foi passado para a gente na época que a gente estudou esse case, primeiro, soltou um comunicado, Relações Públicas, ele auxiliou no comunicado que foi para a imprensa. Uhum. Então, ele que, na verdade, ele que produziu. A gente até brinca, né? Não é o gestor que dá a palavra final quando você tem uma crise, não é o presidente, é o Hum. Relações Públicas que dá. Tá É certo. ele, é ele quem dá, quem assina para sair o comunicado. E a partir disso, eu sei que o Relações Públicas foi até a empresa, junto com a fiscalização, para estar averiguando, porque a gente precisa acompanhar isso sempre, né? E a partir disso, ele forneceu os treinamentos necessários para os gestores da empresa para estar realizando isso. E essa crise, você se lembra se demorou? Bom, logo passou, né? Uma hora passa, você concorda? Porque Sim, conforme o trabalho é bem feito, tanto que agora todo mundo continua bebendo Coca-Cola. Eu fico imaginando, por exemplo, no caso, vamos pegar um caso aqui da Belo Horizontina, da cerveja que foi contaminada lá, infelizmente faleceram pessoas. Nesse caso também, você tem conhecimento se foi alguém das relações públicas que foi ou não teve esse trabalho de relações públicas? Você tem conhecimento disso? então, para ser muito sincero, Enzo, eu não tenho um conhecimento exato de como foi trabalhado. Como a gente acaba lendo muitas matérias sobre isso, você vê que teve ali um trabalho de comunicação, porém eu não sei dizer se foi um relações públicas que esteve junto atuando nessa crise. Porque muitas vezes na área de comunicação você tem outros profissionais de outras áreas que colaboram também. Mas nesse caso em específico, eu não sei dizer se um relações públicas atuou mesmo ali. Perfeito. Agora vamos falar um pouco mais, agora que você deu alguns exemplos de atuação, você falou assim, gestão de crise é um exemplo. Dá um outro exemplo do que você faz, do que faz um relações públicas. Você citou eventos, né? Isso. Eventos, aquela área que se você acho que comenta com o pessoal aí, o pessoal do ensino médio, do terceiro, do segundo, primeiro, o pessoal já brilha o olho. Eventos? Trabalhar em eventos? Tem muito disso, né? Então, esse profissional, o que você aprende em eventos? Basicamente, eventos não é você ir lá, você vai convidar alguém para colocar para tocar música. Não, longe disso. Você trabalha em todas as etapas num evento. Então, dentro da universidade, você aprende isso. Como monta um evento do começo dele ao final, que a gente fala que é o pré-evento até o pós-evento. Então você aprende tudo. Então você vai estar em contato com os fornecedores, você está em contato com a produtora, com as pessoas que compraram ingresso. Então
o Relações Públicas, ele atua nesse planejamento. Ele pode atuar ajudando o pessoal de marketing a estar realizando campanhas para as pessoas comprarem, então ingressos, comprarem, trazer patrocinadores para o seu evento, e também ele pode estar ajudando no planejamento do evento em si. Então, a banda X vai tocar às 9 horas, a banda Y vai tocar às 10 horas. Ele é um profissional que também consegue estar ajudando a montar do zero esse evento. Então, é muito bacana. Bom, então tem eventos. Então vamos lá, nós já citamos. No que pode trabalhar um profissional de relações públicas? Você já citou gestão de crise, que eu achei muito interessante. Eventos. Você tem mais algum campo de trabalho de relações públicas? Você trabalha com imprensa, né? Isso. Exato. Eu trabalho na assessoria de imprensa da Ambev. Né? Colocar meu celular só para carregar aqui, que não estava conectado. Aí. Então, eu trabalho na assessoria de imprensa hoje da Ambev. Então, o que a gente lida hoje, basicamente? Eu já participei da montagem, né, da realização da Copa América, Carnaval de Rua de São Paulo. Por a Ambev ser a patrocinadora, a gente está sempre participando também. Então, a gente está ali nos blocos de rua, junto com as emissoras. Agora que eu tô vendo um boom de gente querendo fazer relações públicas aí. Você viu, o pessoal vai amar, vai sair correndo. Bom, vai, continua, que tá ficando bom, Mas aí você, assim... Não, porque assim, você acaba atuando em várias coisas. A Ambev hoje é uma empresa gigantesca que você trabalha em várias frentes. Então, eu já fui trabalhar na Comic Con, né? Pela Fusion Energética, já trabalhei lá. Como eu falei, Carnaval de Rua pela Skol, você tá ali no Blocos de Rua, Copa América, em outros eventos também, que a Ambev patrocina. Então, a NBB, você tá ali junto também, atuando por conta que a Budweiser é patrocinadora. Então, você lida com várias frentes, E o assessor de imprensa hoje, ele tem esse papel essencial dentro da comunicação de, primeiro, falar com os veículos, né? Então, vamos, por exemplo, chega uma Globo ou uma Band ou uma Record num evento. O Relações Públicas, o assessor de imprensa, é quem vai chegar lá, conversar, apresentar o pessoal da empresa, é quem vai estar dando todo esse auxílio para os veículos, para os jornais, quem vai estar passando os materiais para depois eles publicarem. Então ele tem todo esse tipo de coisa, além das ações que a empresa realiza em si, e o profissional ele auxilia, né? Então a gente projeta a ação, a gente cria ação, a gente coloca na rua. Então é basicamente isso. Bom, uma coisa é certeza, esse trabalho de relações públicas não é monótono. Não, nem um pouco. Então, agora, o que eu achei interessante, então você trabalhou no carnaval em bloco de rua. Deixa eu ver se eu entendi. Você recebeu para trabalhar em bloco de rua, é isso? Vamos dizer que sim. Estava lá trabalhando no bloco de rua. Tá bom. Deu para se divertir? Olha, não vou dizer que eu não me diverti, que é tanta correria, mas você tá ali, é carnaval, você acaba vendo o pessoal ali, então você acaba curtindo também. E como eu gosto tanto do que eu faço, você acaba sendo prazeroso o suficiente. Aliás, viu, gente, não tem coisa mais legal numa carreira de a gente trabalhar com algo que gosta. Isso faz toda a diferença. Nossa Senhora. Muito bem, então nós já falamos gestão de crise, você falou de eventos, você falou, por exemplo, de assessoria de imprensa. Eu tenho uma curiosidade. Relações públicas, existem relações públicas pessoal, por exemplo, de um político, de um artista? Também existe personal relações públicas, não sei. Existe alguma coisa do tipo? Existe. Também é uma das áreas onde a gente atua, né? Relações públicas mesmo. E o certo hoje é você, os famosos, políticos, terem relações públicas.
Só que, como eu falei, a profissão ainda está em crescimento, a profissão está começando a ganhar relevância agora, e as pessoas estão começando a entender que todo mundo precisa de um relações públicas. Porque um jogador de futebol, vamos dizer, um político, um artista, precisa de um profissional que, primeiro, vai ajudar a gerir a imagem dele, pessoal. Relações públicas está aí, esse é o papel dele. Ajudar uma empresa, ajudar uma pessoa a gerir sua imagem pessoal. Tanto na internet, que hoje em dia a gente vê tantas pessoas com problemas na internet por conta de falas, por conta de atitudes, por conta de postura. Então, o profissional ajuda nisso, de relações públicas, além de outras coisas também. Junto com o empresário, vamos supor, de um jogador de futebol, você tendo relações públicas, isso dá uma relevância para o jogador tremenda, né? Um exemplo de sucesso disso é o Ronaldo. O Ronaldo, ele foi uma pessoa que ele teve não só relações públicas, mas o Ronaldo, ele teve uma área de comunicação junto com ele gigantesca que deu toda a relevância que ele tem hoje, né? Hoje o Ronaldo, ele é um dos jogadores aí que a gente vê que tá bem, que tem várias empresas. O Ronaldo, eu não sei se você sabia disso, mas ele tem empresas de comunicação, ele atua nessas áreas, ajudando na assessoria de jogadores, e ele tem junto com ele essa área de comunicação para ajudar nessa parte de relacionar com a mídia, relacionar com as pessoas. Olha, eu sabia que ele tem, e é bom que ele tenha mesmo, porque quando você falou do Ronaldo, adivinha o que passou na minha cabeça? As crises que ele teve. Não, lembra que ele teve aquele caso lá com o travesti? Lembra? Sim, sim. Eu fico pensando, como é que o Relações Públicas se virou com todo esse negócio, né? Você hoje se aprende muito isso, né? A você comportar as crises. Haja Hoje o jogador gestão tem de muita crise. crise, né? Porque você acaba o jogador é uma pessoa, como eu falei, todo mundo está suscetível a erros, a acertos, e o Relações Públicas ajuda nessa imagem, né? Naquela época lá atrás, que as pessoas tinham certos pensamentos retrógrados, você aparecer na mídia daquele jeito era uma coisa que causava espanto, né? Você não Uhum. esperava. Então, o Relações Públicas ali, a área de comunicação, ele auxilia das melhores maneiras, né? A evitar que sua imagem fique negativa. E um jogador de futebol tem muito importante para ele a imagem. Bom, para todos nós, mas um jogador de futebol tá sempre, né? Políticos têm relações públicas? Deveriam ter. Políticos deveriam ter. Eu acho Deveria que ter. político é uma profissão que deveria ter relações públicas como seu irmão gêmeo. Essa é É, muito a minha opinião, porque a gente vê tantos políticos aí falando coisas que não deviam. com certeza. Então, o Relações Públicas tá aí, ele faz esse papel. A gente estuda, a gente pesquisa, a gente se especializa nessa área, porque a gente conhece o que as pessoas, o que a opinião pública ela aceita. A gente conhece quais fatores vão beneficiar, quais fatores serão negativos. Então, um político deveria ter relações públicas, mas infelizmente a gente sabe o tanto de político que não tem um profissional desse no seu lado. Muito bem. Pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês. Então, nós estamos aqui com uma meia hora de papo. Então, já deu para ter uma noção, assim, embora meio superficial, do que faz um profissional de relações públicas. Então, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas. Aí, ô Xará, eles fazem para mim, eu transmito para você, você não precisa se preocupar tanto com isso. Ah, Perfeito. de Agora, qual é a perspectiva? Como é que está o mercado de trabalho para um profissionais de relações públicas? Um crescimento total. Não é nem gabando pela profissão, né? Nem puxando sardinha, né? Mas, como eu falei, é uma profissão que está ganhando relevância agora e
as empresas, as pessoas estão percebendo a importância de relações públicas para essa área. Então, eu dei o exemplo da onde eu trabalho hoje, né, na assessoria da Ambev, mas você tem outras empresas buscando áreas com relações públicas. Você tem famosos, você tem jogadores, você tem artistas, políticos, que também estão procurando profissionais para auxiliarem o que você vai falar. Então, é uma área que nem você falou, Enzo, você não tem rotina e porque é dinâmica, ela é muito dinâmica e ao mesmo tempo você tem muitas oportunidades. Então você pode trabalhar em ONG, você pode trabalhar em empresa, você pode trabalhar com pessoas, que nem a gente falou, você pode trabalhar no exterior, você pode trabalhar aonde você quiser. Até se você quiser ter um empreendimento e você ser um relações públicas, isso vai te ajudar muito, muito mesmo. Existem empresas, olha só, da mesma maneira que existe escritório de contabilidade, escritório de advocacia, existem empresas que dão assessoria de empresa, desculpa, existem empresas com profissionais de relações públicas que fazem atendimento pontualmente. Então, por exemplo, um artista se meteu numa confusão, um jogador de futebol se meteu numa confusão e ele não tem relações públicas. Então ele fala assim, eu preciso que alguém venha me auxiliar, me dizer, me orientar o que fazer e falar com a imprensa. Existe isso? Escritórios Existe. especializados? Existe. E muitos. Na verdade, agora, esses escritórios especializados em você auxiliar, em consultoria mesmo, eles estão em Isso, plena em consultoria. expansão. Eu citei o exemplo do Ronaldo. O Ronaldo, ele tem um escritório especializado em consultoria para jogadores de futebol, né? Que a gente sabe que o Gabriel Jesus, ele atende o Gabriel Jesus, entre outros jogadores. Mesma coisa acontece com o Neymar. E você também tem escritórios especializados para atender só políticos. Eu tive, né, no começo do curso, um professor de relações públicas, onde ele é especializado em marketing político. Então, ele criou um escritório especializado para marketing político, para auxiliar esses profissionais. E, ao mesmo tempo, você tem outros escritórios, como que eu trabalho, né, que são especializados em empresas, em organizações, e por aí você tem uma gama gigantesca. Teve uma área, vou aproveitar que eu já sei que aqui nessa live tem alunos que vão prestar medicina. Hospitais têm relações públicas? Muito, muito. O hospital precisa de uma área de. Primeiro, precisa da área de comunicação muito forte e, ao mesmo tempo, precisa de relações públicas. E eu falo a gente, as relações públicas ganharam relevância no mercado da saúde, né, na área da saúde, muito por conta do Covid, dos hospitais estarem lidando com as pessoas, dos hospitais estarem conversando com esses públicos. Então, o hospital, primeiro, ele precisa de uma área de comunicação muito boa, porque você ali lida com a vida e com a morte, né? Então, um profissional de relações públicas ali dentro, ele vai estar auxiliando, vai estar ajudando os gestores a lidar das melhores maneiras com os processos, com os planejamentos, né? E precisa. Porque eu fico imaginando assim, né? O primeiro caso de Covid que nós tivemos lá no final de fevereiro foi parar no Albert Einstein, lembra? Do italiano lá tal, né? E eu lembro que Sim. na ocasião, o Albert Einstein, eles davam entrevistas coletivas, etc., né? Por trás de toda essa movimentação está um profissional de relações públicas? Sim. Coletiva é um dos sinônimos de relações públicas, né? O relações públicas, ele tem muita participação em coletivas de imprensa.
Você tem outros sinônimos aí que as pessoas até brincam de relações públicas, e você comentou agora de coletiva, e é um deles, né? Quando você monta uma coletiva, primeiro, as pessoas não imaginam a preparação que está tendo por trás. E aí vem o Relações Públicas. O Relações Públicas, ele vai pegar o porta-voz do hospital. Então vamos falar, tem o porta-voz do Albert Einstein. Relações Públicas vai vir, ele vai treinar, literalmente, a gente chama de media training, né? Ele vai treinar esse porta-voz para estar lidando com o público da melhor maneira, para estar respondendo as perguntas das melhores maneiras. Falando até assim para vocês, a gente brinca. Relações públicas, às vezes, ele tem que ser vidente numa coletiva de imprensa. Porque quando a gente vai treinar um porta-voz, a gente antecipa perguntas que os jornalistas podem fazer para essa pessoa. Então a gente vai testando a capacidade daquele profissional em estar respondendo esse tipo de pergunta da melhor maneira possível, com transparência, com seriedade e de uma maneira que seja muito bacana para ele. Eu achei meio estressante esse trabalho, viu? Olha, eu confesso que imagina, numa gestão de crise, você treinar e... Porque a imprensa, a gente sabe que a imprensa vai mesmo e dá porrada, né? Imagina o preparo que tem que ter um porta-voz ou alguém que vai ser entrevistado numa coletiva. Você, não sei, talvez, não sei se você, mas você conhece algum caso de algum colega teu que passou alguma saia justa numa dessas entrevistas ou algum evento assim? Olha, de cabeça, assim, eu não sei dizer de amigo, de conhecidos próximos que tenham passado uma saia justa. Você acaba sempre passando por saia justa. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo, né? A gente fez uma coletiva de imprensa para estar anunciando um novo produto da Brahma e a gente tinha uma meta para estar colocando de veículos de imprensa. E, a gente precisava cumprir essa meta. Então, a gente convidou o pessoal e dá sempre aquela ansiedade. Será que o pessoal vai entrar? Porque você não pode forçar um jornalista. Você faz o convite e vai da pessoa ter interesse ou não. Acabou que no evento foi um sucesso, tudo mais. Foi muita gente de vários veículos e o pessoal gostou muito. Mas, aproveitando também que você falou, eu não conheço ninguém que passou saia justa. Os meus professores já citaram situações. Então, por exemplo, esse meu professor de assessoria política, ele falou que teve um político, não disse qual, não disse que partido, não disse nem nada, que quando... felizmente não abriu, né? Mas ele disse que quando ele foi dar uma entrevista, o cara não sabia um terço do que ia falar. Primeiro, ele não tinha lido nenhum material que o meu professor preparou para ele. Segundo, que ele não tinha conhecimento nenhum sobre aquele determinado assunto. E quando chegou para responder as perguntas dos jornalistas, os jornalistas acabaram matando ele de perguntas e ele ficou sem saber o que responder na hora. Então, isso acaba pegando mal pro profissional de relações públicas. Você fala, como assim? Você não preparou ele? Como assim? Não teve um material de apoio? Você sempre tem um material de apoio, você sempre ajuda ele, ensina, só que infelizmente depende da pessoa também estar colaborando, né? Porque, nossa senhora, então, porque nesse caso, essa entrevista coletiva, que poderia ser algo bom para o político, foi um tiro no pé, né? Exatamente, exato. Agora, pelo que você falou, para um político ter uma assessoria de imprensa, e para dar uma coletiva deve ser um político de um nível já meio elevado, né? É uma pena que como eu não sei, como meu professor não citou quem era, então eu não sei que nível, mas pelos fatos a gente entende que o cara... Já imagina que que ele é era algo grande. assim. Um profissional de relações públicas, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, tem mais ou menos o mesmo perfil
ou muda de cultura para cultura, de lugar de país para país? Depende. Eu falo depende porque nos Estados Unidos você tem uma cultura que lidam profissionais de jornalismo iguais profissionais de relações públicas. Em outros países, você já tem uma definição melhor do que é o relações públicas e já tem uma diferenciação, que o jornalista faz isso, o publicitário faz isso, o marketing cuida disso e relações públicas cuida disso. Mas lá fora, você tem áreas, você tem empresas, você tem pessoas que eles reconhecem mais o profissional de relações públicas do que aqui. Como eu falei, está começando agora, está se criando uma cultura agora aqui no Brasil, enquanto lá fora já está bem adiantado isso. Então você tem países, por exemplo, Reino Unido, que você tem áreas de relações públicas gigantescas, você tem empresas gigantescas de comunicação, né? Interessante, hein? Isso daqui é uma coisa que acontece em toda live, ô Enzo. Tem alunos que sempre se interessam assim, trabalhar no exterior. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Não sei se você tem conhecimento disso. A Ambev é uma empresa nacional, apesar que pelo porte dela eu não sei, né? Mas a Ambev ela vai fazer um evento, sei lá, na África do Sul. O que a Ambev faz? Ela contrata uma empresa de eventos na África do Sul ou manda na frente um staff do Relações Públicas dela e lá eles entram em contato com todo mundo e Relações Públicas do Brasil e da África do Sul chegam lá no acordo. Existe isso? Como é que é? Existe, existe. Assim, depende primeiro muito da empresa, do que é o evento, do que quem vai querer abordar. Mas geralmente, como você citou o exemplo da Ambev, deve acabar mandando um profissional da área de comunicação ou relações públicas aqui para estar, primeiro, conversando com o pessoal lá, entendendo o cenário, entendendo como que vai ser a montagem. Então, você tem muito disso. O Relações Públicas, dependendo da empresa onde você está trabalhando, ele viaja muito para o exterior, porque, como eu disse, você está lidando com o público, você lida com os diferentes públicos da empresa. Se você pega uma multinacional, você vai atuar com o público lá de fora. Então ele acaba viajando muito. Então, nesse exemplo que você deu, relações públicas seria um dos profissionais que poderiam ser escolhidos sim, para estar indo para a África do Sul ajudar no planejamento do evento. E agora eu fico imaginando a África do Sul, eu dei um exemplo, mas imagina se fosse um evento na Arábia Saudita, onde a cultura é totalmente diferente, onde tem que tomar cuidado com uma série de coisas e os convidados que vão estar lá, eles têm que ser comedidos na maneira de falar, às vezes na maneira de agir. Né? Mas é Sim. interessante, então profissionais de relações públicas têm essa possibilidade de viajar e isso daí interessa muito ao aluno nosso, porque muitos deles não querem ter esse negócio e ficar parado em um lugar. Então você garante que isso não acontece? Garanto para todos vocês que estão assistindo, para quem vai assistir, que relações públicas, você não tem rotina. Primeira coisa, você não tem rotina. Você vai. É um trabalho dinâmico e que, dependendo de onde você vai trabalhar, você vai viajar o mundo. Um exemplo disso se você trabalha numa ONG, dependendo das atividades da ONG, você pode trabalhar em N países ajudando de N formas. E relações públicas para uma ONG, para uma empresa, ele pode ajudar muito, muito mesmo. Pode contribuir de inúmeras maneiras. Vamos falar de um outro assunto correlacionado, mas vamos dar uma mudada um pouquinho no foco. Quando você está na faculdade, é fácil arrumar estágio quando se faz relações públicas? Olha, eu antes de trabalhar hoje com assessoria de imprensa, né, eu estagiei em 2 outros lugares.
Primeiro eu estagiei dentro da própria Metodista, na agência júnior de comunicação que eles têm. Isso Uhum. daí abriu muitas oportunidades para o meu futuro, né? E a partir disso eu comecei a trabalhar numa agência de marketing digital. Eu era relações públicas dentro dessa agência de marketing digital. Eu trabalhava muito com dados ali, muito com leitura de dados, muito com otimização de plataformas. Ali nessa época que eu trabalhei nessa agência, eu atendia a China Inbox, a Universidade o Mackenzie, eu atendia, e a Oceane de maquiagens, né? Então, é um mercado de relações públicas muito grande. É aquilo que eu comentei no começo da live. Por ser um profissional que consegue atuar em diferentes áreas, você consegue vários ramos para estar entrando. Então, você consegue trabalhar no RH, você consegue trabalhar na assessoria de imprensa, você consegue trabalhar no setor de marketing e por aí vai. Ô Enzo, uma outra questão. Num curso de relações públicas, primeiro, a duração é de 4 anos, certo? Isso, É de 4 anos. Muito bem, duração de 4 anos. No final, você tem que fazer um TCC? tem que fazer. O TCC até respondendo só ao Rogerinho, nunca fui para o exterior ainda, né? Vamos esperar daqui a pouco, quem sabe. Estamos aí trabalhando para Muito isso. bem. Mas respondendo, a gente precisa sim fazer um TCC. Nosso TCC ele é um pouco diferente de alguns cursos. Então você tem, por exemplo, medicina, que você vai criar ali uma tese em cima de uma pesquisa, tudo mais. O curso de relações públicas, como que você trabalha? Especificamente na Metodista, a gente tem uma agência, então, que é composta por entre 5 a 8 alunos, e a gente vai virar uma consultoria para uma empresa de pequeno porte. Então, a gente busca clientes que você vai conseguir prestar toda essa consultoria. Então, desde que você ensina quais as melhores formas de você lidar com aquele público que ela tem. Dando um exemplo que acontece comigo hoje, que eu estou no meu TCC, hoje meu cliente é a Clã Tattoo, é uma empresa de tatuagens de barbearia. Hoje eles produzem a maior feira de tatuagens do Brasil. E o meu grupo ele auxilia nas questões de comunicação e de relações públicas. Então a gente traça todo um planejamento, a gente estuda quais tipos de público eles têm, como é o relacionamento que eles têm com os fornecedores, com os clientes. E a partir disso, no TCC, a gente monta um plano com várias pesquisas para estar mostrando quais as oportunidades que aquele cliente tem dentro do mercado dele. Mas como é que é feita a escolha da empresa? Vocês que vão procurar, nós vamos fazer um TCC assim, ou eles procuram a metodista? Então, no curso de Relações Públicas, na Metodista, a gente vai atrás do cliente. A gente tem que levar, Tá. primeiro que ele precisa estar dentro de normas da universidade e do MEC, né? Que a gente tem que seguir para estar esse cliente. E a partir disso, junto com o seu orientador, você vai escolher qual cliente você vai estar assessorando. Uhum. E não tem estágio obrigatório na metodista como outros cursos, não? Tem? Tem. Em Ah, relações tá. públicas, o estágio é obrigatório nos 2 últimos anos. Tá, Todo o curso de relações públicas. o curso de Relações Públicas da Metodista é noturno ou é diurno? Como é que é? É noturno. É Ele é noturno. noturno, 4 anos, né? Que a gente tinha comentado. Tá certo. Existe algum órgão regulador, da mesma maneira que existe conselhos regionais para relações públicas, tem algum ou não? Existe. Você tem um Conselho de Relações Públicas, né? Onde, após finalizou o curso, você consegue estar tendo uma carteirinha profissional que vai estar te habilitando a exercer sua profissão, dependendo
aonde você estiver no Brasil. Então, essa carteirinha, ela é que nem as carteirinhas que você tem, né? De medicina, de engenharia, enfim, de outros cursos, o Relações Públicas também necessita dessa regularização. Tá, você se formou, passou no teu TCC, então já ganha a carteirinha, mais ou menos assim, né? Isso, basicamente, você tem que cumprir uns requisitos, né? Dentro do. Para você estar ganhando essa carteirinha. Não sei dizer quais são esses requisitos ainda. A gente, depois que eu me formo, você tem o auxílio também da universidade, ou você pode estar indo atrás, e você ganha essa carteirinha para estar atuando dentro do mercado. Muito bem, e aproveitando que já está acabando a live, me conta pra gente, e como é que tá a metodista? Você está tendo aula normal lá? Tá tudo certo? Tá, eu tô tendo aula, totalmente virtual, né? A gente não tem uma previsão, na verdade, se vai voltar esse ano. Pelo que tudo indica, não deve voltar, então deve continuar até o final do ano sistema EAD. E a partir do ano que vem, volta tudo ao normal, dependendo se a vacina, né, chegar. Mas está sendo só as aulas práticas que, dependendo do professor, a gente vê o que faz. Que nem no semestre passado, isso eu até não comentei, né? Até esqueci. A gente tem aula de fotografia também, porque o Relações Ah, Públicas precisa entender como que você tira uma foto, como que você aplica, como, por exemplo, numa revista. Então a gente tem aula de fotografia também. Aí semestre passado, por conta da pandemia, a gente teve que fazer um reajuste quanto a essa aula. putz, mas que interessante, eu não sabia disso. E nessas aulas de fotografia você tem que levar sua máquina ou vai no Não, celular mesmo? Não, a própria, na Metodista, no caso, né? Eles fornecem o material, a gente tem vários estúdios pelo campus e você vai realizando essas fotos. Então você aprende a tirar foto desde pessoas, objetos, paisagens. Então, porque para você estar treinando o seu cérebro para adaptar a diferentes situações. Então, por isso que a gente tem essas aulas de fotografia também. E tem alguma aula de rádio e TV? Tem também. Tem Tem também? também. Pô, mas que curso legal. Então tem rádio e TV porque você também tem que saber trabalhar com esse outro meio de comunicação. Isso. Essas aulas de rádio e TV não são tão aprofundadas, né? Como você tem no curso de rádio e TV. Só que você acaba tendo para conhecer, digamos, o básico, né? Para você chegar dentro de um estúdio, saber como se comportar, saber como falar, quais instrumentos você está utilizando. Até porque quando você tem uma coletiva você precisa ter conhecimento em instrumentos de rádio e TV para estar ajudando a pessoa que você vai estar assessorando. Então, por isso você acaba tendo aulas na matéria de rádio e TV também. Poxa, mas é um curso bem completo, então. Agora a pergunta que não quer calar. Tem alguma coisa de matemática? Tem. Você precisa Ah, aprender, não tem como. não Você tem não como foge. fugir. Mas o que, que tem lá Não. de matemática? Finanças, né? Você falou? Finanças. Você aprende finanças. Então, você vê a questão de juros compostos, juros simples. Você aprende a lidar com orçamentos, que em relações públicas você precisa ter essa noção. Então, primeiro, a gente tem várias aulas sobre. O Rogerinho. O Rogerinho cascando o bico aí. Olha, Eu tenho gente, que ter. infelizmente vocês não fogem. Vocês vão Não, ter que mas não aprender é. finanças. Mas, ô Enzo, não é aquela matemática número complexo, essas coisas. Então é uma matemática Não. que um aluno que fez um cursinho, que fez um colégio bem feito, dá para encarar tranquilamente. Não é? Sim, com certeza, com certeza. Não é uma coisa aprofundada. Você não precisa saber ali fórmulas, mais fórmulas atrás, mas você precisa saber o básico, porque você, quando vai lidar com pesquisa, quando você vai lidar com planejamento, você precisa saber avaliar números, avaliar resultados,
ver gráficos. Então você precisa aprender. Então a gente aprende muito isso nas aulas de finanças, né? Primeiro que a gente tem aulas de finanças, de educação financeira pessoal também. Ah, Na legal, legal, Metodista legal. eles dão isso, educação financeira pessoal, e ao mesmo tempo finanças e voltada para empresas, voltada para N tipo de coisas. Talvez um pouco de estatística para analisar gráficos, né? Para leitura de gráfico e tabela. Sim, Legal, legal. Puxa, mas eu fiquei surpreso porque você vê, né? Como essas lives para mim são muito enriquecedoras, porque eu não tinha noção de como que era um curso de relações públicas. Vou ser muito honesto. Agora eu me sinto até mais assim gabaritado quando algum aluno vier perguntar alguma coisa, apesar que eu tenho a sua referência aqui. sim. Ô Enzo, por incrível que pareça, mas nós já estamos há quase 1 hora conversando. Caramba, o Passou papo foi rápido. bom passar. Passa, papo bom, passa rápido, né? Exato. Ah, lá na Ambev, eles te dão uma amostra grátis de cerveja ou não? Não, a- Tá como bom, que não eu precisa posso dizer? responder. Vamos passar. Xará, seguinte, é um prazer ter conversado com você. Para encerrar essa live, eu vou pedir um favor. Para você mandar uma mensagem para os nossos alunos. Fique à vontade, a palavra é sua. Bom, eu acho que primeiro quero agradecer a oportunidade sua, Enzo, de estar aqui. Foi um privilégio gigantesco. Aproveitando, agradecer, eu quero fazer um agradecimento especial a todos os professores, né? Obrigado. Rogerinho, a Marilda. Se eu for falar todos os professores aqui do singular, eu vou ficar mais meia hora, né? Mas quero fazer esse agradecimento a todos vocês por terem me dado uma base gigantesca, curso gigantesco com os alunos, que eu imagino que não está sendo fácil, nem um pouco. Imagino todos os desafios que vocês estão tendo. Então, antes de dar minha dica, quero fazer agradecimento especial, de coração mesmo, para todos vocês, por estarem se Obrigado. dedicando, por estarem perdendo noites aí a fundo. Então, assim, vocês são incríveis, todos vocês merecem tudo de bom. E minha dica para vocês é basicamente, gente, estudem, tenham outra língua, façam uma coisa que vocês gostam. A gente sabe das dificuldades que a gente vai ter, cada um aqui tem uma dificuldade, cada um tem uma matéria que gosta, cada um lida de uma forma diferente com a pressão do vestibular. Eu já passei por isso, eu tenho meus irmãos que estão passando agora por isso. Então, cada um tem, tem sua dificuldade. Tudo vai ser no seu tempo. Eu penso muito assim. As coisas tendem a chegar no seu tempo. Mas na sua profissão, escolha uma coisa que vocês gostam. Porque Perfeito. isso vai te dar prazer, isso vai te recompensar financeiramente, isso só vai trazer coisas boas para você. Então tenham isso em mente. Muitas vezes você fala, ah, mas eu não estou estagiando, ah, meu Deus, eu estou atrasado. Calma, respira e saibam que vocês têm uma vida extremamente longa pela frente. Então é basicamente isso. Tenham uma outra língua, façam sua profissão com amor. Vocês tenho certeza que vocês do singular estão tendo uma base excelente. Então, para a universidade, para o curso que vocês escolherem, vocês vão ir muito bem. E tenham certeza absoluta que os professores eles estão com vocês para tudo. Então, saibam sempre disso. Xará, Enzo, muito obrigado. Parabéns, Rogerinho, mais uma vez. E eu vou ter que Parabéns, encerrar Rogerinho. aqui, senão eu não consigo gravar. Tchau, gente. Boa noite a todos. E Boa amanhã, noite. Direito e Carreira do Estado. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, Tchau, Xará. Um tchau, gente. Boa abraço. noite. Tchau.